Graça e paz, segunda-feira, dia 24 de agosto do ano de 2020. Como não nos encontramos aqui na quinta-feira, como é nosso costume, por motivo de força maior, estamos aqui agora e esperamos que esse momento que passamos juntos na presença de Deus seja um momento de grande alegria, de grande edificação, de grande crescimento na nossa vida. Eu gostaria de conversar nessa noite sobre as revelações dos conflitos em nós. Fato é que os conflitos humanos fazem parte da história da humanidade. A história é cheia de conflitos. E na própria Bíblia, na própria Palavra de Deus, nós temos vários relatos de conflitos que começaram dentro da própria família. Quando os dois irmãos, filhos do primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, quando Abel e Caim oferecem uma oferta a Deus, eles, a partir dali, começam um conflito que culmina na morte de um dos irmãos pelo outro. Caim mata Abel. E quando nós olhamos para a história, parece que os conflitos, eles têm se agravado cada vez mais. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, capítulo 3 da segunda carta do servo de Deus para Timóteo, ele diz o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta também deles, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Parece que Paulo escrevia nos nossos dias. A realidade que Paulo retrata há quase 2000 anos atrás parece a nossa realidade atual. Mas é interessante que Jesus, quando esteve aqui na face da terra, nós podemos dizer no seu discurso de despedida, quando encarnado, ele também já advertia para essa realidade. Capítulo 24 de Mateus, nós lemos o seguinte: Jesus lhes respondeu, versículo 4 do texto: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome.
nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Nós vivemos claramente esta realidade. O amor tem se esfriado. O amor, como diz a palavra, é o vínculo da perfeição. Os 2 grandes mandamentos ditos por Jesus é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Jesus nos deu estes 2 grandes mandamentos, mas ao mesmo tempo ele advertiu que nos últimos dias o amor, esse mesmo amor se esfriaria de quase todos. E nós percebemos isso quando os conflitos humanos se avolumam. E é interessante que ser fiel a Deus não é garantia que não teremos conflitos. Quando nós olhamos para a vida de Ezequias, um rei de Judá do passado, nós vemos que esse homem foi fiel a Deus. Versículo 1 do capítulo 18 do 2º livro dos Reis nos diz que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu antepassado, havia feito. Ele confiou no Senhor, versículo 5. Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Um homem fiel a Deus. Um homem que confiou no Senhor. Um homem que fez o que era correto diante de Deus, mas que enfrentou conflitos, que enfrentou dificuldades durante o seu reinado. E é interessante que quando nós lemos o capítulo de número 19 do mesmo livro, no segundo livro de Reis, nós vemos que Ezequias enfrenta uma situação difícil no seu reinado. O rei da Síria vem, toma alguma cidade de Judá e o ameaça de tomar todo o reino que ele governava. E à luz desse texto do capítulo 19 do 2º livro dos Reis, nós percebemos que o conflito revela quem somos, o conflito revela como agimos, o conflito revela o que cremos, o que há de mais profundo no nosso ser. E pelo relato bíblico nós podemos ver claramente isso na vida de Ezequias. E eu diria para você que o conflito revela nossas convicções diante de Deus. Convicção é crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas. Convicção é um princípio, é um ideal. Diante daquele rei, diante daquela ameaça de invasão, diante
daquela ameaça de tomada do reino, o texto sagrado nos diz, versículo 1 do capítulo 19, quando o rei Ezequias ouviu isso, ouviu que o rei da Síria o ameaçava invadir o seu território, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Vestes rasgadas, pano de saco significava humilhação. Aquele homem se humilha diante de Deus. Aquele homem reconhece que, humanamente falando, ele não tinha o que fazer. Era reconhecer a derrota. Era, de repente, entregar o seu reino, a sua terra, nas mãos daquele rei inimigo. Mas além de se humilhar, o texto nos diz que ele entra no templo do Senhor. Ao invés de buscar solução para o seu problema, para o seu conflito em qualquer outro lugar, ele vai para diante de Deus, na casa dele. E isso mostra a prioridade que aquele servo de Deus tinha no coração. Eu achei que, com a volta dos cultos, o povo de Deus estaria sedento de estar na casa dele. Mas o que eu tenho percebido não é isso. O povo, diante das recomendações da Organização Mundial de Saúde de evitar-se aglomerações, o povo tem ido para tantos lugares, menos para a casa de Deus. Ezequias, ao contrário, diante daquele momento difícil, e nós estamos diante de um momento difícil, um momento imprevisível. Nós não sabemos o que será de nós, na nossa saúde, na nossa economia. Mas será que a nossa prioridade tem sido buscar a Deus? Amá-lo sobre todas as coisas, com todas as forças de todo o nosso entendimento? Aquele servo de Deus ora com fé. O versículo 14 do texto nos diz: depois de Ezequias ter recebido e lido a carta trazida pelos mensageiros, além de uma ameaça presente, o enviado do rei da Síria já comparecera no território de Judá. Agora o rei envia uma outra carta com novas ameaças, e o texto nos diz que depois de ter recebido e lido a carta trazida pelos mensageiros, subiu ao templo do Senhor, novamente no templo, e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor: ó Senhor, Deus de Israel, que estás assentado acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o ouvido e ouve. Ó Senhor, abre os olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Aquele homem vai ao templo de Deus, aquele homem estende aquela carta diante do Deus que, como ele mesmo diz, é o Deus de todos os reinos da terra. O conflito revela nossas convicções diante de Deus. A pandemia tem revelado quem realmente ama a Deus, quem realmente tem Deus em primeiro lugar na vida, quem o busca com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a alegria no coração. Mas além de revelar a nossa convicção diante de Deus, o conflito revela a humildade que temos para pedir ajuda. O texto no versículo 2 nos diz, diante do conflito: enviou o mordomo Eliaquim, o escrivão Sebna,
e os anciãos dos sacerdotes, vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de alguém para me ajudar. E aquele rei confia nos seus súditos. Aquele rei confia no profeta de Deus. Olha, meus criados, olha, meus companheiros de reino, vão até o profeta de Deus. Versículo 3, eles lhe disseram para Isaías: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, repreensão e vergonha, porque filhos estão para nascer, mas não há força para dá-los à luz. Essa expressão realmente é uma expressão proverbial de uma situação desesperadora. Filhos estão para nascer, mas não há força para dá-los à luz. Bem pode ser, versículo 4, que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o seu Senhor, o Deus da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus o repreenda pelo que ouviu. Intercede pelos que ainda sobrevivem. Então os servos do rei foram encontrar-se com Isaías. Diante do conflito, diante da luta, diante do problema, nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Mas muitas vezes nós precisamos de contar com o nosso companheiro, com aquele que está ao nosso lado, quem sabe com o homem de Deus. Isaías era o homem de Deus, o profeta da época de Ezequias. E então Ezequias vai e diz para Isaías: olha, Isaías, você que é homem de Deus, você que vive na presença de Deus e que é o porta-voz de Deus na face da terra, intercede pelos que ainda sobrevivem. O conflito revela nossas convicções diante de Deus. Revela o que há de mais profundo no nosso ser. Revela o amor que temos para com Deus. Revela-se o nosso amor não tem se esfriado, como disse Jesus, que o de muitos se esfriaria. Revela também a humildade que temos para pedir ajuda. Nós não conseguimos sozinhos. Nós não nascemos para viver sozinhos. O próprio Deus, quando ele cria o homem e vê que o homem estava só, ele diz: olha, não é bom que o homem esteja só. Que nós possamos pensar nisso. Na quinta-feira eu pretendo estar aqui novamente para um novo encontro e continuaremos a conversar sobre as revelações que o conflito revela em nós. Mas nessa noite eu gostaria de deixar esses 2 pontos para que nós pudéssemos pensar. De repente, pedir perdão para Deus. Olha, Deus, eu estou diante do conflito. Talvez todos nós estejamos, como eu mencionei. Eu creio que a pandemia é um conflito que todos nós temos enfrentado. Que a nossa convicção diante de Deus seja de um amor real na presença dele. É isso que ele requer de nós. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. De repente nós precisamos ter humildade para pedir ajuda. Talvez do homem de Deus, talvez daquele que está bem próximo de nós, para que nós possamos vencer o conflito e perseverar até o fim. Intercede pelos que ainda sobrevivem. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, Senhor nosso. Ó Deus, o conflito é real. A história nos mostra isso.
desde o princípio. Na primeira família criada pelo Senhor já houve conflitos. Ó Deus, esses conflitos se avolumam. Ó Deus, o teu servo no passado, ele meditava que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Ó Deus, o amor tem se esfriado, como disse Jesus. Ó Deus, mas nós queremos perseverar. Ó Deus, diante do conflito. Ó Deus, que a nossa convicção seja de um amor intenso, real pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tenhas misericórdia de nós, se o nosso amor por Ti tem se esfriado. Ó Deus, incomoda a nossa vida, para que possamos, Deus, Te amar, como Tu requeres de nós. Que possamos, Deus, viver vidas de conformidade com a Tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos a sermos humildes na presença do Senhor, a pedir ajuda na nossa caminhada na presença do Senhor. Ó Deus, cuida da Tua igreja, Deus. Todos aqueles que têm caminhado, ó Deus, na presença do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tenhas misericórdia daqueles, ó Deus, que têm estado desanimados de estarem em Tua presença, ó Deus. Aviva essas almas, aviva, Deus, esses corações. E, ó Deus, eu Te peço por aqueles que ainda não têm, ó Deus, uma experiência de salvação na presença do Senhor. Ó Pai querido, os dias se abreviam. A volta do Senhor está mais próxima do que quando no princípio cremos. Ó Deus, em nome de Jesus, traga salvação, Deus, para a vida daquele que está comigo neste canal. Traga salvação, Deus, para a família que me recebe. Ó Deus, em nome de Jesus, tenhas misericórdia, Deus, do nosso mundo. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos nesta hora, traga cura, traga refrigério. Ó Deus, principalmente para aqueles que estão enfermos, ó Deus, da mente. Ó Deus, em nome de Jesus, quantas pessoas, ó Deus, têm estado enfermas, ó Deus, na sua vida psicológica. Em nome de Jesus, Deus, cuida, Deus, dessas vidas de uma forma toda especial. Em nome de Jesus, Deus, abençoa, Deus, aqueles que estão enlutados. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, consola esses corações. Faz-os, ó Deus, compreender a Tua vontade e se entregarem a Ti. Ó Deus, a nossa vida não se limita a este mundo. Nós estamos aqui de passagem, ó Deus. Tu tens uma eternidade reservada, ó Deus, para aquele que crê. E por isso, Deus, eu lhe peço, faz uma obra maravilhosa, ó Deus, na vida, ó Deus, de todos aqueles que estão comigo, Deus, ou que estarão comigo por meio desse canal. É a nossa oração, Pai. É a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um que estará comigo por meio dessa meditação, desta oração. Continuamos à disposição, como sempre mencionamos, os nossos telefones, WhatsApp 34 99886 8062, o nosso celular 35 98714 1535.
mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, mande a sua gratidão. Vamos orar juntos, vamos caminhar juntos, para que na volta de Jesus estejamos todos unidos e para sempre nos céus que Ele tem preparado para nós. Diante do conflito, ame a Deus intensamente. Não deixe o seu amor por Ele se esfriar. Conte com aquele que está próximo de você. Conte com aquele que está disposto a caminhar com você. Nós não andamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para vencer o conflito, para vencer a nossa caminhada cristã. Um abraço. Deus abençoe a todos e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.